Bom dia, vamos para mais uma leitura intuitiva e energética de hoje. Lembrando que essa leitura é atemporal, então se você chegou aqui, não é coincidência. Nesse vídeo vai ter alguma mensagem para você. Pega aquilo que ressoa, que não ressoa, joga fora, tá? Vamos lá? A verdade, gente, não precisa ser procurada lá fora. Ela já está acontecendo dentro de você, em silêncio. É aquilo que a gente chama de busca, sabe? Porque muitas vezes você chama de busca o que é só distração. E o que você chama de confusão, muitas vezes é um excesso de barulho. A sua voz interior nunca saiu de cena, põe isso na cabeça. Você não precisa fazer mais para ser verdadeiro. Você precisa sustentar menos daquilo que é falso. Essa é a verdade, porque a verdade não é um esforço, é um estado de presença. É como uma luz quando a gente acende no quarto que está escuro, sabe? Enquanto a gente tenta encontrar resposta para tudo, respostas externas, alguma coisa mais sutil já está te guiando por dentro. A sua consciência sabe antes da sua mente entender. Pode ter certeza. E isso acontece com uma frequência que a gente não consegue nem ver. É uma coisa muito imperceptível, quase quântica. Primeiro você sente, só depois você compreende. E muitas vezes você sente e não compreende, porque a voz interior não grita. Ela fala baixinho, sabe? Através do quê? De sensações, de impulsos, dos silêncios. Ela aparece quando alguma coisa se encaixa sem explicação. Sabe quando você fala assim, eu sei que é assim, mas não sei por quê? Como uma chave que gira sozinha numa fechadura quando é a chave certa? Quando isso acontece, você simplesmente sabe. Talvez a gente tenha aprendido a confiar mais no barulho do mundo. Mas a verdade não mora nesse excesso de opinião, tá, gente? Principalmente na opinião dos outros. Ela se revela entre um pensamento e outro. Sabe aquele vão? No intervalo, no respiro, naquele vazio? É ali que a sua alma está falando. Quando você tenta controlar demais, você abafa a própria clareza. É como colocar uma tampa numa água fervente, sabe? A pressão vai subir, a visão vai turvar, a intuição enfraquece. Mas quando você aquieta, principalmente no silêncio, aquieta a sua mente, a superfície volta a refletir. Aquilo que estava invisível começa a aparecer. A sua verdade não está apenas em grandes revelações. Ela está na forma como você anda, como você escolhe, como você olha, como você cala. Principalmente quando você cala. Se você estiver caminhando, é a verdade caminhando. Se você estiver em silêncio, é a verdade em silêncio. Se você estiver cansado, ela também aprende a descansar em você. Porque existe uma inteligência mais profunda do que a nossa lógica. Uma inteligência que não discute, sabe? Não duvida, não se contradiz. Ela apenas te conduz. E é essa inteligência que você tem que sentir hoje. Você tem que procurar sentir hoje. Como a gravidade que mantém as coisas no lugar para não cair, sabe? Que mantém tudo no chão. Você pode não ver, mas você sente o efeito dela, não é? Então é isso que eu quero que você sinta hoje. Eu quero que você sinta essa inteligência mais profunda dentro de você, que não é lógica, é pura intuição. Na maioria dos meus atendimentos, as pessoas chegam muito confusas, né? Querendo respostas rápidas para dinheiro, para propósito, para relacionamento.
Mas às vezes aparece um padrão, como apareceu de uma pessoa que eu atendi esses dias, que é de autonegação. É uma autonegação muito sutil, a pessoa nem percebe que ela está autonegando as coisas. Mas nessa leitura de alma ficou claro que a voz dessa pessoa já sabia o caminho, ela só estava com medo de ouvir. E quando foi mostrado lá, ela, opa, sabe quando você já sabe o que tem que fazer, mas não quer fazer? Então é isso. Sinta isso hoje. Será que você já sabe o que tem que fazer, mas não quer fazer? E aí, quando essa pessoa começou a seguir isso, essa voz interna, as decisões dela pararam de ser um campo de guerra. Ela começou a perceber. Tudo começou a fazer sentido, a se alinhar, e as coisas começaram a fluir. Então, não é porque o universo quer mudar a sua opinião, é porque você tem que parar de interromper a sua própria verdade. Essa é a mensagem de hoje. Para de negar, porque você também pode entrar nesse estado dessa pessoa que eu falei. Você não precisa lutar para descobrir quem você é, você precisa só parar de se afastar de si mesmo. Para de correr de si mesmo. Porque a verdade não se constrói de fora para dentro. Pelo contrário, ela só é reconhecida de dentro para fora. Existem momentos em que a gente confunde medo com intuição, tá? Mas a intuição é uma coisa limpa, clara. O medo é barulhento. A intuição mostra um caminho pra gente, o medo nos empurra para esse caminho. Sabe a diferença? Você tem que se perceber. Você precisa perceber essa sutil diferença entre o que é intuição e o que é o medo que te empurra. Se algo te aproxima da paz, então observa isso com atenção. Se algo mantém você aquele aperto, então olha com calma, analisa, porque a voz interior costuma ser simples, silenciosa, precisa, ela não dramatiza, sabe? Ela te alinha, ela te deixa em paz. E a nossa vida, gente, só começa a mudar quando a gente para de buscar a validação para sentir a certeza. Porque a certeza verdadeira nasce aqui dentro do nosso peito, não é fora. É como uma bússola viva que sempre indica o seu norte. E quanto mais você escuta, mais o caminho se abre sem forçar. Sabe o que eu fazia quando eu cheguei aqui em Portugal? Eu não conhecia nada, né? Não conhecia nenhum caminho, não conhecia o bairro, não conhecia nada. Mas eu sempre gostei de caminhar por lugares diferentes e explorar, né? Sabe o que eu fazia para saber a direção? Eu fazia isso para me testar, para testar a minha intuição. Eu parava num determinado caminho quando eu não sabia como voltar para minha casa, e ao invés de eu colocar no GPS do celular, do telemóvel, o que eu fazia? Eu parava, fechava os olhos e sentia para onde a minha intuição está mandando. Aí eu ia para lá, depois eu parava, e agora? Para cá? Vocês podem não acreditar, mas quase que 90% das vezes eu chegava em casa sem precisar procurar o caminho, só seguindo a minha intuição. E isso você pode fazer com a sua vida. Isso é só um exemplo do que a gente pode fazer no nosso dia a dia, mas a gente pode fazer isso para tudo. Basta que a gente comece a treinar. Não é porque eu sou especial, todos nós somos. Você tem isso dentro de você, essa bússola interna. E você não está aqui para viver dividido, nem entre razão e emoção, nem entre luz, nem entre sombra. A voz interior integra tudo isso. Ela sabe abraçar a dualidade sem se perder nela. E essa é uma das maiores formas de sabedoria que a gente pode ter. Muitas pessoas tentam espiritualizar demais a vida, sabe? Mas a verdade interior também está nas coisas simples. Essa é a mensagem para hoje. Sabe, naquele prato lavado, no banho tomado, no não que você precisa dizer e não disse. O sagrado, gente, mora no cotidiano, é para isso que a gente está aqui.
A gente está aqui porque o sagrado está em tudo. E a alma reconhece isso imediatamente, sem dúvida. Você só precisa deixar a alma falar no seu lugar. Quando você está alinhado com essa verdade, a vida respira junto com você, sabe? Os sinais aparecem, as coincidências se organizam, confia. Você precisa confiar na vida como eu confio quando eu faço esse tipo de coisa, desses testes de caminho. Faz isso também, testa. Testa a sua intuição. O que mais de mal pode te acontecer? O máximo que vai acontecer é você precisar ligar o GPS do celular. Entendeu? Faz testes para sentir a sua intuição, a sua voz interior. Os sinais aparecem, gente. E até o tempo parece cooperar com você quando você está em coerência vibracional. Sua voz interior, ela não quer te agradar. Ela quer te libertar. E é por isso que às vezes ela te leva para fora do lugar confortável, mas nunca fora de você, percebeu? Ela só tá te devolvendo aquilo que é real, te tirando da ilusão. Observa hoje o que você está ignorando dentro de si. Talvez uma sensação antiga, talvez uma escolha que foi adiada, talvez uma verdade que você já sabe, mas que evita olhar para ela. O silêncio vai te mostrar. Presta atenção nele. Quando você começa a escutar essa verdade, a necessidade de provar as coisas diminui. Você para de convencer e começa a sustentar. Isso muda a sua presença, porque a verdade não pede palco, ela simplesmente é, ela simplesmente emana do seu ser. A meditação mais profunda não é a gente fugir do mundo, como muita gente pensa. É perceber a verdade viva em cada gesto que a gente faz. Seus passos, sua respiração, seu olhar. Tudo, gente, pode virar consciência, basta que você deixe. Tudo pode virar uma oração. Você não precisa aprender a ser a verdade, porque você já é. Você precisa permitir que ela atue através de você. Dê espaço para que ela saia daí de dentro. Como um rio que não tenta ser água, apenas vai com a água. Como eu sempre digo, essa entrega é simples, mas ela torna tudo na sua vida muito real. Sem dúvida, muito límpido, muito claro. Essa é a clareza que a gente busca todo dia. E você só encontra quando você quer ver. Muitas vezes a gente fala, mas eu não sei o caminho, mas eu não sei o que fazer. Será que você quer ver? Será que você não sabe mesmo ou você não quer olhar para ele? Sabe, pior cego é aquele que não quer ver? Belo ditado. Hoje, escolha um momento de silêncio. Silêncio total. Sem tela, sem música, sem explicações. Só respira e pergunta internamente: o que é a verdade em mim agora? Eu não quero que você corrija a resposta, tá? Só deixa vir. Apenas escute. Tenha ouvidos para ouvir. Escute como se fosse outra pessoa dizendo para você. Lembra quando eu falo para vocês que eu ando no supermercado conversando comigo mesma? Eu converso comigo mesma, muitas vezes em voz alta, a maioria delas, como se fosse uma outra pessoa falando comigo, mas sou eu mesmo. É minha outra parte, a minha parte mais sábia, vamos dizer assim. Então faça isso. Apenas escute esse outro lado. Dica para o dia. Antes de você tomar qualquer decisão importante hoje, coloca a mão no seu coração e espera alguns segundos em silêncio. Escuta a sua verdade. A resposta mais verdadeira, gente, costuma aparecer primeiro como uma sensação aqui no peito, no cardíaco. E essa pausa afina a escuta da sua alma, sabe? Ela te reconecta
com a direção que é a verdade. O coração sempre sabe. Cristal do dia. Selenita. Número da sorte. 9. Cor do dia. Branco. Incenso. Olíbano. Espero muito que esse vídeo te ajude de alguma maneira. Pega o que não interessa joga fora. Se você ficou até aqui, até o final do vídeo, deixa para mim nos comentários, como sempre, a cidade de onde você está me assistindo. E quem tiver interesse nos meus atendimentos, que são totalmente personalizados, mapa da abundância, leitura de alma, mapa astral védico, relatório holístico, dentre outros, link sempre na descrição do vídeo. Beijo, te vejo amanhã.